Abra sua Bíblia comigo lá em Hebreus, Hebreus capítulo 10, amém? Eu ia fazer uma brincadeira, mas não vou, porque eu sei que depois a bispa vai me pegar pelas orelhas, então, não vou, prometo, está coçando aqui na língua, aleluia. Hebreus capítulo 10, versículo 35. A palavra de Deus diz assim, Hebreus 10, 35. Portanto, não lanceis fora a vossa confiança, que tem uma grande recompensa. Amém? Todos acharam? Hebreus 10, 35. Vou ler de novo. Portanto, não lanceis fora a vossa confiança, porque ela tem uma grande recompensa. Fala para o teu irmão, a recompensa é grande. Fala para o teu irmão assim, você não tem ideia do tamanho que é. O que Deus tem para mim e para você, no nome de Jesus, amém? Um princípio tão básico da palavra de Deus. Um princípio tão, muitas vezes as pessoas não dão tão importância para isso. Mas, meu irmão e minha irmã, a confiança, ela faz toda a diferença no mundo espiritual. A confiança faz toda a diferença no agir de Deus sobre as nossas vidas. Amém? E quando nós confiamos, a palavra está garantindo, é grande a recompensa daqueles que confiam no Senhor. Amém? Então feche os teus olhos, vamos orar. Senhor, no nome de Jesus, nós estamos diante da Tua palavra. Te agradecemos, Deus, por cada irmão, por cada irmã que está aqui nessa manhã. Pedimos, Pai, que o Senhor fale conosco, fale ao nosso coração. Senhor, eu te peço no nome de Jesus, leva cativo, Senhor, todo pensamento, toda preocupação, toda distração, tudo que tenta desviar a nossa mente, a nossa atenção da Tua palavra, Pai, leve cativo agora no nome de Jesus. Nós repreendemos todo espírito contrário, todo espírito que tenta, Senhor, nos impedir de ouvir, entender e ter a revelação da Tua palavra. Pai, abençoa a Tua igreja reunida neste lugar. Fala conosco, ó Deus, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Aleluia. Meu irmão e minha irmã, a palavra está nos mostrando aqui algo muito importante, que é o fator confiança, confiarmos, crermos em Deus, na sua promessa. E eu quero fazer uma pergunta para os irmãos aqui. O que é mais fácil? Não responde não, só pensa aí. Mas o que é mais fácil? Viver na lei ou viver na graça? Tá bom, na graça. Mas não é. É na lei. É na lei. Porque na lei você só tem que obedecer. Os mandamentos de Moisés, eram para ser obedecidos. E você era justificado pela obediência à lei. Se você olha aqui no versículo 28, aí no capítulo 10, a palavra de Deus fala assim, todo aquele que quebrava a lei de Moisés morria sem misericórdia, pelo testemunho de 2 ou 3 pessoas. Amém? Aqui, se você cumprisse a lei, você era justificado. Se você não cumprisse, a pena estava ali. Então as pessoas se posicionavam, e nós vemos isso na palavra, principalmente no Velho Testamento, as pessoas vivendo pela lei. Agora, a graça é exclusiva da fé. Viver na graça, para você viver na graça, você tem que ter fé. E a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Se você não ouve a palavra de Deus, se você não lê a palavra de Deus, se você não se alimenta da palavra de Deus, você não tem fé. E a verdadeira fé me leva a ter o que? Atitudes. A fé não é passiva, a fé é ativa. Ela me leva a tomar posições. Por isso que não é tão fácil viver na fé.
Por isso que não é tão fácil viver na graça de Deus. Porque eu tenho que o quê? Exercitar a fé. Os irmãos estão entendendo? Apesar de que o próprio Senhor Jesus Cristo, em Mateus 5,17, diz assim: não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim para destruí-los, mas para quê? Cumprir. Ou seja, nós também precisamos entender a importância da lei e obedecer à lei, à palavra de Deus, para que nós possamos viver a plenitude do propósito de Deus, para que nós possamos, como nós estamos agora, né, no mês da restituição, temos restituição na nossa vida, como os outros meses que passou Reobote, mês de prosperidade em janeiro. Nós temos que o quê? No nome de Jesus, viver a graça de Deus e obedecer a palavra do Senhor. Temos que ter esse princípio, esse compromisso de obedecermos essa palavra e procurarmos viver intensamente pela fé e em obediência o que Deus está falando conosco. Os irmãos estão entendendo a importância da lei? Uma não vive sem a outra, elas andam juntos. E se eu quero ter a grande recompensa de Deus, que está aqui em Hebreus capítulo 10, eu preciso da lei e eu preciso da graça. Eu preciso caminhar na lei, obedecendo a palavra de Deus, e andar na graça, crendo que a palavra vai se cumprir na minha vida, que a palavra vai se cumprir na minha casa, no meio da minha família. Os irmãos estão entendendo? É interessante, eu quero chamar a atenção dos irmãos aqui para alguns exemplos da palavra de Deus. Eu estava falando esses dias sobre o rei Ezequias. O rei Ezequias foi um homem de Deus, rei de Judá. Quando o reino estava dividido, quando havia o reino do norte, o reino do sul, o rei Ezequias foi rei de Judá. E Judá estava afastado de Deus, Judá estava servindo, já estava sendo contaminado pelo outro reino, o reino de Israel. E eles estavam começando a servir a outros deuses. E Ezequias assume o reinado de Israel. A palavra de Deus diz que quando ele assume o reinado de Israel, ele era um jovem de 18 anos. E ele reina, se eu não me engano, por 25 anos em Israel. E ele começa a restaurar a lei, os mandamentos de Deus sobre Israel. Ele começa a mostrar para Israel a importância. Abre sua Bíblia comigo lá, em 2 Crônicas 29 a 11. 2 Crônicas 29, de 1 a 11. Ele começa ali restaurar a lei, os mandamentos, mostrar para Israel a importância deles se voltarem para os mandamentos de Deus e cumprirem com os mandamentos de Deus na sua vida. E ele mostra o grande erro dos seus pais. Ele mostra o grande erro que os seus pais cometeram, deixando de cumprir com a palavra, deixando de obedecer, deixando de cultuar a Deus, deixando de estar na casa do Senhor, deixando de orar, deixando de louvar a Deus. Aí no capítulo 29, do versículo 1 até o 11, ele está falando sobre isso. Ele está mostrando o erro que Israel havia cometido. Ele estava vendo que Israel, mostrando para Israel que eles estavam vivendo debaixo daquela situação por causa do pecado que os seus pais haviam cometido no passado, por terem abandonado o reino de Deus. Agora olha no versículo 11, ele fala aqui, versículo 10 e 11, ele fala: agora estou resolvido a fazer aliança com o Senhor Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Aí ele fala: filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos escolheu para estardes diante dele, para o servirdes, para serdes seus ministros, para queimarem o incenso. Nós fomos escolhidos pelo Senhor para estarmos na sua presença. Nós fomos escolhidos pelo Senhor para cumprirmos com a palavra. Meu irmão e minha irmã, não tem como viver na graça sem cumprir com a palavra de Deus. Não tem como viver na graça sem obedecer a palavra do Senhor. Nós precisamos ter esse entendimento para que Deus possa nos abençoar no nome de Jesus.
Você quer ter bênção na sua vida? Você quer ter bênção na sua casa? Você quer ver seus filhos, o futuro dos seus filhos sendo abençoados pelo Senhor, meu irmão e minha irmã? Cumpra com a palavra de Deus na sua vida, crendo que Deus é fiel e Ele vai te honrar e vai te abençoar no nome de Jesus. É isso que nós estamos aprendendo aqui. Ezequias, ele estava aqui obedecendo. Obedecendo a palavra de Deus e mostrando para Israel a importância de se voltar para a palavra e de obedecer a palavra de Deus. Mas o que acontece na história de Ezequias? Um dia um profeta bate na porta da casa dele. Né? Um dia um profeta chega lá, eu tenho uma palavra de Deus para você. Não foi qualquer um, foi o profeta Isaías, que chega lá na casa do rei e fala para ele, Isaías 38, versículo 3, põe a tua casa em ordem, porque você vai morrer. Olha a palavra do profeta. Eu vim trazer uma palavra de Deus para você, Ezequias. Já pensou? Eu vim trazer uma palavra de Deus para a sua vida. Ele já estava enfermo, pensou, vou ser curado. A palavra fala que era enfermidade para a morte. Aí ele falou, pronto, resolvi meu problema. O profeta chegou aqui, resolvi meu problema. Põe a tua casa em ordem, porque você vai morrer. Qual foi a atitude do rei aí nesse momento? Olha comigo, versículo 3. Versículo 3, ele disse assim, e disse, lembra-te, Senhor, Ezequias orando, peço-te que, lembre-te de que andei diante de ti com fidelidade e com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Ele foi para a presença de Deus, pedindo para Deus mudar aquela história. Aqui ele não está na lei, aqui ele está exercendo a fé. Os irmãos estão entendendo? Aqui ele não está na lei, ele está exercendo a fé. Isaías 38, versículo 3. Ele está exercendo a fé aqui. Ele foi para o Senhor e falou, Senhor, lembra de que tenho andado em fidelidade na tua presença, de que tenho feito o que é reto aos teus olhos. Aqui ele está exercendo a fé, meu irmão e minha irmã, mas quando precisou, ele cumpriu com a lei. Ele mostrou para Israel, nós temos que cumprir com a lei, nós temos que cumprir com os mandamentos, nós temos que obedecer a palavra de Deus, nós temos que nos voltar para o Senhor e pôr em prática aquilo que Deus está falando conosco. Agora aqui chegou o momento de luta, de aflição, de dor, de angústia. Ele foi para o altar do Senhor e ele começou a clamar, Senhor, lembra-te de mim. Isso é fé. Isso é reivindicar de Deus o cumprimento da palavra, de que Ele foi fiel diante de todas as situações que Ele passou. Senhor, lembra-te de mim, eu tenho andado em fidelidade com o Senhor, eu tenho andado com atitude reta diante do Senhor. Ele exercia a lei, mas ele vivia pela fé. Ele cumpria com a fidelidade diante do Senhor. E nós precisamos entender que a grande recompensa vem pela obediência à palavra de Deus. A grande recompensa vem porque eu obedeço e creio que Deus é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu. Os irmãos estão entendendo? É essa atitude que eu e você precisamos ter. Lembra de Ana? Ana, a palavra de Deus diz que ela seguia o marido. De ano em ano, Eucana subia para Siló, para o quê? Sacrificar e adorar a Deus. Era o mandamento. Ele obedecia ao mandamento. Ele obedecia a palavra. Eucana era um homem fiel a Deus. E ele ia todos os anos para Siló, para sacrificar ao Senhor. Para adorar ao Senhor. Em obediência à palavra de Deus. Ana, sua esposa, em obediência à palavra, seguia o seu marido, acompanhava o seu marido, subia junto com Eucana todos os anos para Siló, em obediência para cumprir o sacrifício, apesar de que era o marido que cumpria o sacrifício, mas ela estava ali acompanhando o seu esposo. Ela estava ali apoiando a atitude que o seu esposo estava fazendo. Agora, Ana não perdia a oportunidade de, quando estava lá,
orar a Deus. Ana não perdia a oportunidade de, quando estava lá, clamar a Deus. Pedir pela misericórdia de Deus. Pedir para Deus se lembrar dela. Pedir para Deus tirar a afronta da casa dela, a vergonha da casa dela, a vergonha que ela tinha, a humilhação que ela enfrentava dentro da sua própria casa. E a palavra de Deus diz que num dia Ana se levanta e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. Chorou abundantemente na presença do Senhor. Ela estava ali rasgando o seu coração. Ela estava ali se quebrantando diante do Senhor. Lei e fé. Mandamento e fé. Crendo na promessa do Senhor. Confiando que Deus, no momento exato, ia agir. Agora uma característica aqui, algo que me chama a atenção. Ezequias chorou muitíssimo na presença do Senhor. Ana chorou muitíssimo, abundantemente, na presença do Senhor. E Abraão? E Abraão? Abraão não estava na lei. Abraão não estava na lei. Nos dias de Abraão não existia lei. Existia a fé. A lei vem depois de Moisés. Mas vocês perceberam que eu fui vindo para trás. Ezequias, Ana, e agora eu chego em Abraão. Abraão, ele não tinha lei. Mas Abraão, ele era obediente à palavra que Deus dava a ele. Abraão vivia pela fé. E lá em Romanos diz que a gente tem que ter a fé que tinha o pai Abraão. Nós temos que ter a mesma fé que ele tinha. Ele não tinha lei, mas ele tinha obediência à palavra que Deus trazia sobre a sua vida. Continua em obediência à palavra de Deus. Se eu quero ser abençoado, meu irmão e minha irmã, entenda isso. Eu preciso ser obediente à palavra de Deus. Eu exerço a minha fé cumprindo com a palavra. Eu exerço a minha fé cumprindo com aquilo que Deus estabeleceu para a minha vida. Agora imagina você, quando a palavra de Deus lá em Gênesis capítulo 22, fala que Deus colocou Abraão à prova. Está escrito lá, Gênesis 22, Deus colocou Abraão à prova. Deus mexeu com aquilo que era mais íntimo no coração de Abraão. Deus mexeu com as emoções de Abraão. Deus mexeu com os sentimentos de Abraão. Lá no versículo 22, a palavra de Deus diz que Deus fala para Abraão: Abraão, pega teu filho, teu único filho, a quem você ama. Só que ele vai apertando, né? A quem você ama? Aí ele fala, Isaque. Oh, meu Deus do céu. Olha como Deus agiu ali na vida de Abraão. Deus mexeu naquilo que ele tinha de mais importante na sua vida. Naquilo que era mais importante para Abraão, foi onde Deus mexeu. Pensou, Marcelo? Deus chega para você, Marcelo, vou te pôr à prova, Marcelo. Pega teu filho, seu segundo filho, a quem você ama. Aí ele fala, Isaque. Tenta pensar, a Cláudia está até coçando ali assim. Tenta pensar, tenta imaginar, tenta se colocar no lugar de Abraão. Será que ele ficou feliz naquele momento? Será que ele falou, nossa, que legal, né? Mais um tempo de Deus comigo, aleluia, que bom. Vou sacrificar meu filho, né? Imagina como que foi ele com Sara. Como que foi aquele momento de Abraão com Sara? Será que ele chegou e falou, Sara, Deus falou comigo, e olha, eu vou viajar com Isaque, e daqui 3 dias eu vou chegar no Monte Moriá, e vou sacrificar ele, viu? Aleluia, glória a Deus. Você está comigo, Sara? Imagina se o Marcelo fala isso para você, Cláudia. Já pensou? Vocês estão conseguindo imaginar? Será que não houve angústia no coração de Abraão? Será que não houve dor?
A Bíblia não fala, eu estou usando a minha imaginação, mas será que não houve momentos que Abraão, ali naquele período ali, ele não chegou na presença de Deus e falou, Deus tem misericórdia, é o meu filho da promessa, é o filho de 100 anos. Ele não era nem pai-avô, né? Ele era pai tataravô já, né? Né? Mas imagina só. Será que não teve momentos que ele não chorou diante do Senhor? Falando, Deus, é certo que o Senhor vai fazer isso, Pai? Agora, ele tinha que obedecer. Os irmãos estão entendendo? Eu quero que os irmãos entendam isso. Abraão tinha que obedecer. Para ele se tornar o pai da fé, ele tinha que obedecer. Para que a bênção dele passasse para Isaac e passasse de geração em geração, ele tinha que obedecer. Ele estava exercendo a fé no Senhor ali, mas ele tinha que obedecer. Ele pega o filho dele, ele não fala nada para Sara, ele pega a viagem, ele só fala que ele ia sacrificar com o filho e com os servos, ele tinha que ir para um lugar e ele vai com o filho. Agora imagina se Abraão fala para Sara, ficou gago, está velho, está babando, né? Se não tinha hospital, mas vou amarrar ele na tenda lá, ele não sai daqui de jeito, vou sumir com Isaac. Tenta imaginar isso. Você deixava, Cláudio? Já pensou? Estou usando os dois aqui. É fácil. É fácil uma decisão dessa? Eu teria muita dificuldade de... Né? Quer dizer, eu não posso nem falar para a bispa, né? Porque, para quem conhece, eu sei como é que é. Né? Então, foi uma decisão pessoal que Abraão teve que tomar com Deus. Foi uma atitude pessoal que ele teve que tomar com Deus. Ele não pôde compartilhar com ninguém o que Deus tinha falado com ele. Era ele e Deus ali naquele momento. A mulher não ia entender, os empregados não iam entender. As pessoas com quem ele trabalhava não iam entender. E aí, como é que faz? Imagina Abraão viajando com Isaac. E a palavra de Deus diz que depois do terceiro dia ele avista o monte lá na frente. Será que ele estava sorridente? Como que estava o semblante? Como que estava o coração de Abraão ali? Aí, e quando o filho chega para ele e fala, pai, aqui está o cutelo, aqui está a lenha, aqui está o fogo. Cadê o cordeiro, pai? Cadê o cordeiro? Vocês estão observando que Abraão estava obedecendo? Ele estava exercendo a fé ali, mas ele estava em obediência. A recompensa, a grande recompensa, é por obediência à palavra de Deus. Se eu confio, eu obedeço. Quando a pessoa começa a questionar demais, quando a pessoa começa a fazer muitas perguntas, quando a pessoa começa a colocar empecilhos, é porque ela não quer obedecer. Ela não quer obedecer. Jesus Cristo, quando estava no Getsemane, ele ora por 3 vezes, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas ele fala, não seja a minha vontade, mas a tua vontade, Pai. Seja a tua vontade. Abraão estava obedecendo a palavra de Deus e ao mesmo tempo ele estava crendo nas promessas do Senhor, crendo na palavra que Deus havia dado sobre a vida de Isaac. Quando a palavra de Deus fala que ele se separa dos 3 homens que os acompanhavam, ele falou, eu e o menino iremos lá sacrificar e voltaremos. Ele estava profetizando em fé, eu e o menino vamos voltar. Eu e o menino vamos voltar. Eu vou sacrificar, mas Deus vai prover o cordeiro. Deus vai prover o cordeiro, Deus vai abençoar, Deus vai fazer um milagre, Deus vai restituir, Deus vai trazer vitória, Deus vai trazer honra. Deus está olhando para a minha atitude, Deus está olhando para a minha obediência, Deus está olhando para a minha fé, e Ele vai reverter essa situação na minha vida, na minha casa, na minha família, no nome de Jesus. Amém, meu irmão e minha irmã? Obediência e fé.
Eu não posso abrir mão da minha confiança. A minha confiança é exercida pela fé. A minha confiança é exercida pela obediência à palavra do Senhor. Quanto mais eu obedeço, mais fé eu tenho que Ele é fiel para cumprir o que Ele prometeu na minha vida. É dessa forma, meu irmão e minha irmã, que Deus age na nossa vida. É dessa maneira que Deus manifesta o seu poder na nossa vida. O apóstolo Paulo, lá em 2 Timóteo 1,12, ele diz: eu sei em quem tenho crido. E eu sei que Ele é poderoso para guardar o meu depósito. Olha para o teu irmão e fala: Deus é fiel. Deus é fiel para guardar aquilo que Ele te prometeu, no nome de Jesus, meu irmão e minha irmã. Se você volta aí a palavra de Deus, no capítulo 10, no versículo 23, ele fala: guardemos firmes a confiança da nossa esperança, pois fiel é aquele que fez a promessa. Oh, aleluia. Levanta as suas mãos. Repete comigo, fala: fiel é aquele que fez a promessa. Fala: foi Deus quem fez a promessa. Forte, foi Deus quem fez a promessa. E Ele vai cumprir na minha vida, no nome de Jesus. Amém, meu irmão e minha irmã? Eu tenho que ser fiel à palavra de Deus. Fiel é aquele que fez a promessa. A promessa é a palavra. Eu obedeço a palavra e Ele cumpre com a palavra na minha vida, no nome de Jesus. É assim que Deus age, meu irmão e minha irmã. Deixa eu falar uma coisa para você. Você precisa orar? Ore. Você precisa chorar? Chore. Você precisa derramar o seu coração na presença de Deus, meu irmão e minha irmã. Derrama no nome de Jesus. Mas faça isso obedecendo a palavra e crendo na fidelidade de Deus. Os irmãos estão entendendo? Se eu quero orar, eu oro. Se eu quero chorar, eu choro. Se eu quero derramar o meu coração, rasgar o meu coração, eu derramo, eu rasgo o meu coração na presença de Deus. Mas eu tenho que fazer isso em obediência à palavra e crendo. E crendo que Deus vai trazer honra. E crendo que Deus vai mudar a história. E crendo que Deus vai reverter a situação. Você crê dessa forma, meu irmão e minha irmã? Nós temos orado por cura aqui na igreja. Nós temos orado para que pessoas sejam libertas. Nós temos orado pela salvação. Nós temos orado para que Deus faça um milagre financeiro na casa do Senhor. Olha, nós estamos diante de um grande desafio. E eu creio que Deus vai trazer honra sobre nós. Nós estamos com uma porta que se escancarou diante de nós. E nós temos que crer e obedecer a palavra e agir dentro da palavra, e Deus vai trazer honra sobre nós. Quando a igreja for abençoada, a sua casa será abençoada. Quando a igreja for honrada, a sua casa será honrada. Quando a igreja for prosperar, a sua casa vai prosperar no nome de Jesus. Quando Deus abençoar os filhos dele, os nossos filhos serão abençoados. É o princípio da palavra. Quanto mais eu obedecer aquilo que está determinado por Deus, meu irmão e minha irmã. Por isso que está escrito aí no versículo 36, depois do versículo 35. Necessitais de perseverança, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Perseverança, vontade de Deus é o cumprimento da palavra. Você vai alcançar a promessa que Deus tem para a sua vida. E você vai testemunhar. E eu creio que esse ano nós vamos ter muitos testemunhos. Muitos testemunhos. Quanto mais nós obedecermos e crermos, mais nós vamos testemunhar no nome de Jesus. Quanto maior for sua obediência à palavra de Deus, maior vai ser o milagre na sua vida, no nome de Jesus. Amém, meu irmão e minha irmã? Você crê na palavra de Deus? Você crê que Deus tem uma grande recompensa para você, para a sua casa, para a sua família? Quem crê diz aleluia. Então fica de pé no nome de Jesus.